Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula. A gente vai começar a nossa revisão um pouco antes, porque vai tudo ficar claro para vocês, mas quando a gente for ter uma revisão específica para o Enem, eu teria apenas uma aula. Então, aproveitando que a gente tem essa folguinha, eu resolvi coroar o nosso final de semestre, antes das revisões oficiais, com uma revisão das matérias do segundo semestre e o finalzinho do primeiro. Então a gente vai ver 3 pontos principais, essenciais da minha frente, que é Físico-Química, que é cinética, equilíbrio e eletroquímica. Você já tem o PDF com os assuntos mais recorrentes dos últimos anos vestibulares, então, aliando ele com as aulas de revisão, vai dar para dar uma boa direcionada nesse estudo para Físico-Química, beleza? Vamos revisar nessa aula um pouquinho da teoria de cada uma dessas 3 matérias e depois, se tudo der certo, vai dar tempo da gente fazer os exercícios, um de cada uma delas, dos Enem de 2020 a 2019, beleza? Então vamos começar com cinética, que a gente viu logo no finalzinho do primeiro semestre, então já pode estar um pouco fraca na memória. É uma matéria bem importante também, que ela vai tratar da velocidade das reações. E aí a gente tem, de questão propriamente dita, principalmente questões teóricas, que vão trabalhar os influenciadores da velocidade, que são esses 6 carinhas aqui. Eu coloquei de vermelho aqueles que aumentam a velocidade, em azul, aquele que diminui. Então, se você aumenta a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade. Se você coloca um catalisador, você aumenta a velocidade. Se você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. Se você aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Se você aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade da sua reação. Só que, se você aumentar a energia de ativação, o que acontece é uma diminuição da velocidade. Somente a energia de ativação que diminui a velocidade, tá? E a energia de ativação é esse morrinho aqui, naquele gráfico da energia pelo caminho, tá bom? É a energia que você precisa adicionar para a reação acontecer, tá bom? Ela vai chegar aqui em cima com a energia de ativação e depois é só ladeira abaixo. Seja uma reação exotérmica, que libera calor, que tem essa carinha, ou uma reação endotérmica, que absorve calor e o finalzinho estaria um pouco mais acima, tá? O catalisador é um ponto importante também, porque ele aumenta a velocidade porque ele oferece um novo caminho para ela. Então, ao invés de ela fazer essa reação aqui, com a carinha, ela vai fazer uma reação com 2 morrinhos. Enfim, ele vai mudar o caminho e esse caminho ele vai ter uma menor energia de ativação. Então, o catalisador ele aumenta a velocidade porque ele diminui a energia de ativação. A gente pode pensar que a energia de ativação é como se fosse uma barreira, é um obstáculo. Você quer chegar do outro lado. Quanto maior for esse obstáculo, mais difícil é de você atravessar. Então, o catalisador ele diminui o obstáculo, ele fica pequenininho. Se dá um pequeno pulo, já passou. Tá bom? Um ponto importante da cinética que eles trabalham bastante é essa diferença entre o produto intermediário e o catalisador. Por quê? Olha só, o produto intermediário ele não mexe em nada com velocidade, nada. Só o catalisador que aumenta a velocidade. Mas a diferença é aqui, porque os dois eles vão aparecer em reações em cadeia. O catalisador, a gente diz que ele não é consumido. A concentração dele se mantém constante ao longo da reação. Mas isso aqui não é totalmente verdade. O que acontece é, o catalisador ele vai entrar numa primeira etapa como reagente e depois ele é restituído. Então o catalisador é primeiro consumido e depois produzido de volta. Então no final das contas, fica elas por elas. O composto intermediário, ou produto intermediário, como o próprio nome diz, ele está no meio. Então, primeiro ele é produzido e depois ele é consumido. Aí que eles vão brincar contigo, entendeu? Porque o catalisador, ele aparece, some e reaparece. O composto intermediário aparece e depois some. Então, algumas vezes eles vão acabar meio que perguntando, esse composto aqui é um catalisador? Quando, na verdade, ele é só um produto intermediário, tá? A concentração dele também fica constante, só que constante igual a 0, tá? E aí, essa basicamente é bem a diferença entre eles, tá? O composto intermediário, ele primeiro é produzido para depois ser consumido, e o catalisador é o contrário. Primeiro ele é consumido para depois ser produzido. A gente pode ver aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, em vermelho é sem catalisador, em azul é com catalisador.
Quando você adiciona o catalisador, você vai ter um primeiro morrinho e vai produzir o composto intermediário. E no segundo morrinho, você vai consumir esse produto intermediário e produzir de volta o catalisador, tá? A diferença entre eles é basicamente essa, tá? O composto intermediário primeiro produz e depois consome, e o catalisador primeiro consome e depois produz, sendo que o catalisador é o único que mexe na velocidade. E falando sobre velocidade, temos duas formas de calcular: velocidade média e a instantânea. A média é que nem na física. Velocidade média é igual à variação da concentração pela variação do tempo. Só lembrar que a velocidade tem que ser sempre positiva, tá? Então, geralmente, a gente vai colocar módulo para não dar problema. E um ponto importante da velocidade média é que ela se relaciona com a estequiometria. Então, a velocidade média do composto A, dividido pelo Azinho, é igual do B sobre Bzinho, do C sobre Czinho, do D sobre Dzinho. Essas letras em minúsculo são os coeficientes estequiométricos, tá? Então, aqui eu copiei da aula que a gente teve de cinética, mas é assim, você vai ter uma reação, se o composto é, sei lá, HCl mais NaOH. Então, vai ser a velocidade do HCl sobre o coeficiente do HCl, igual a velocidade do NaOH sobre o coeficiente do NaOH, tá? Então, a velocidade média de cada composto dividida pelo seu coeficiente estequiométrico é um valor constante que é igual à velocidade média da reação. Então, algumas questões vão trabalhar com isso. Vai falar, a velocidade média do composto X é tanto. Qual que é a velocidade média do composto Y? E aí você vai relacionar como uma regra de 3, como você faz na estequiometria, tá? A velocidade instantânea é um pouco diferente, que ela vai ter aquela fórmula diferente, que é velocidade igual constante vezes a concentração de cada reagente elevado a um coeficiente. Esse coeficiente aqui não tem nada a ver com o coeficiente estequiométrico, tá? É aquela coisa que você vai ter que resolver utilizando a divisão. Então, ele vai te dar uma tabela com a situação 1, situação 2, situação 3. Aí você vai ter que procurar. Na situação 1, a concentração do A é igual na situação 3. Aí você vai fazer situação 1 sobre situação 3. E aí, fazendo esse esquema das divisões, você vai conseguir calcular a velocidade. Vai conseguir calcular cada um dos coeficientes, calcular a constante e etc. Tá? Mas o ponto importante da cinética é a parte teórica, principalmente dos influenciadores da velocidade, tá bom? Tem um pouquinho, algumas questões bem poucas sobre velocidade, tá? E aí dar uma revisitada nessa parte de como calcular. Dito sobre cinética, vamos lembrar um pouquinho de equilíbrio, beleza? Bom, essa foi a matéria que de longe a gente mais viu, foram 5 aulas sobre equilíbrio, cada parte olhando para um ponto específico. De forma geral, o equilíbrio é quando você tem uma reação que ela é reversível, então tem o sentido de ida e o de volta, e a gente atinge o equilíbrio quando a velocidade de ida é igual à de volta, porque as concentrações, tanto do reagente quanto do produto, ficam constantes. É muito importante isso. E aí, quando o equilíbrio ele é atingido, o sistema ele vai tentar preservar esse equilíbrio. Então, quando você perturba o equilíbrio, a gente tem os princípios de Le Chatelier para dizer o que a reação vai fazer para retornar ao equilíbrio. Então, vamos relembrar aqui. Quando você mexe na concentração, primeiro estava no equilíbrio. Você mexeu na concentração, a reação ela vai se deslocar no sentido de retomar esse equilíbrio, beleza? Então, se você aumenta a concentração do reagente, ele vai deslocar no sentido direto, o sentido da direita, que vai consumir o seu reagente para produzir o produto. Que aí, quando você faz isso, iguala. Da mesma forma, se você aumentar a concentração dos produtos, você vai ter mais produto do que deveria. Então, ele vai deslocar para a esquerda, vai deslocar no sentido inverso, que ele vai consumir o produto, vai diminuir a concentração dele e produzir o reagente. Vai aumentar a concentração do reagente e vai retornar ao equilíbrio, tá? E aí, se você fizer o contrário, diminuir o reagente ou diminuir o produto, é a mesma questão. Aí tem essa tabelazinha aqui para poder relembrar a gente. Na pressão, só vai funcionar se você tiver gás, tá? Porque se você não tiver gás, não adianta, tá? Mas, imaginando que tenha gás,
você está aqui com a pressão equilibrada do produto e do reagente. Se você aumenta a pressão do seu sistema, ele vai deslocar a reação para o lado de menor volume. E aqui, volume significa a quantidade de gás. Então, você vai ter que somar o coeficiente estequiométrico dos gases, dos reagentes e dos produtos. E vai ver. Então, sei lá, somei os coeficientes estequiométricos dos meus reagentes gasosos e deu 2. No produto, deu 5. Qual que é o lado de menor volume? É o lado dos reagentes, porque ele tem uma menor soma dos coeficientes estequiométricos dos compostos gasosos. Tá? E aí, nesse caso, como o reagente é o lado de menor volume, na hora que eu aumento a pressão, eu desloco para formar o meu reagente. Eu desloco no sentido dos reagentes. Tá? Nesse exemplo hipotético. Tá? Geralmente, eles não trabalham nesse ateliê com pressão. Tá? Então, pode ficar tranquilo sobre isso. No máximo, uma questão com os reagentes ou com a temperatura. Por quê? Quando você aumenta a temperatura, você tem mais calor disponível no seu sistema. A reação que vai ser privilegiada, que vai ser a reação deslocada, vai ser a reação endotérmica. Porque, lembra, endotérmico absorve calor, a entalpia ela é positiva. Então, são reações que no final dela, ela vai precisar absorver energia para acontecer. Tá? Então, primeiro absorveu para a energetização e no final precisa absorver para ela acontecer. O saldo energético ele é de absorção de energia externa. Então, quando você aumenta a temperatura, você tem mais energia disponível. Ou seja, você vai privilegiar o sistema que precisa de energia, que é o sistema da reação endotérmica. Do outro lado, a reação exotérmica, que libera calor, tem uma entalpia negativa, ela não quer energia, ela quer liberar essa energia. No final, o saldo é de liberar energia, tá? Por isso que ela é exotérmica. Então, ela vai preferir quando a temperatura está baixinha, tá? Porque ela vai ter mais espaço para liberar a própria energia dela. Tudo bem? Então, é basicamente isso, Le Chatelier, tá? Sempre tenha em mente essa questão da balança que ajuda a gente, tá? Sempre que de um lado ficar desbalanceado, ele vai tentar retornar ao equilíbrio. Indo então aqui para a nossa segunda parte, a tabela IME. Porque existe a nossa constante. E muitas vezes a gente vai precisar calcular essa constante. E aí ele vai te dar informações sobre o início e sobre o fim, o equilíbrio. E aí, a partir dessas informações, você consegue calcular o valor da sua constante por meio da tabela IME. Você vai escrever início, meio, equilíbrio. Coloca a sua reação. No início, você vai colocar o quanto tinha no início. No meio, é a mágica, então daqui a pouco eu volto. E no equilíbrio, basta você juntar o que tinha no início com o meio, tá? E aí no meio, você vai colocar o famigerado x. Você sabe quanto reagiu? Nem sempre. Algumas questões não dizem. E aí, mesmo assim, você vai conseguir trabalhar, porque você vai ter informações suficientes para resolver esse sistema de equações, tá? E aí você vai colocar x para um composto que tem um coeficiente estequiométrico igual a 1, tá? E aí o resto você vai fazer estequiometria. Então aqui, H2 e 2, 2HI. Coloquei X para o H2, X. Então o I2, como é de 1 para 1, mantém X. O HI é de 1 para 2, então ele vai ser 2X. E aí é lembrar, o reagente fica com sinal negativo, o produto com um sinal positivo, tá? E aí o equilíbrio é só juntar. 20 com menos X é 20 menos X. E aí, essas informações do equilíbrio, você vai jogar direto na fórmula da sua constante. E aí, relembrando, constante é igual ao produto sobre reagente, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Nesse caso, o expoente é igual ao coeficiente estequiométrico. Então, nesse caso aqui, seria o HI ao quadrado sobre o H2 vezes o I2, tá? Relembrando que não entra no equilíbrio nem líquidos nem sólidos, apenas compostos aquosos e gasosos, tá? Líquido e sólido não entra jamais. Então, se aqui o H2 fosse sólido, a gente cortaria ele do equilíbrio, não é importar para a gente, tá? Bom, não temos somente essa constante, temos várias constantes. Então, aqui é um slide que não tem nenhum texto,
só para a gente poder ir relembrando. Aquela aqui é a constante geral, funciona sempre. Só que tem alguns casos específicos que recebem uma constante específica, como o caso da constante de concentração. A fórmula aqui, no caso, é a mesma, tá? Porque em equilíbrio, a gente sempre vai utilizar a concentração em mol por litro, molaridade. Então, na tabela IME, nunca se esqueça de colocar molaridade, mol por litro. Nós temos também o Kp, como P de pressão. Então, ao invés de colocar molaridade, a gente também pode colocar pressão, tá? E aí vai ser a pressão parcial, que significa a pressão daquele gás em específico, em relação à pressão total do sistema, tá? Bom, e aí o Kp, ao invés de você colocar molaridade, você coloca a pressão parcial, sem problema algum. Ou você vai utilizar molaridade ou pressão parcial. E aí existe uma relação entre o Kp e o Kc, que é exatamente essa. Kp igual Kc, que multiplica RT sobre o delta de N gasoso. O que significa? O delta N gasoso é, você soma o coeficiente estequiométrico dos gases dos produtos, faz a mesma coisa para o reagente. E depois você faz produto menos reagente, tá? Então, o Kp ele vai ser maior do que o Kc quando, por exemplo, esse delta N gasoso for positivo, quando você tiver mais gás no produto do que tinha no reagente. E aí, o Kp vai ser menor quando você tiver mais gás no reagente do que no produto, tá? Algumas questões elas podem acabar trabalhando isso, mas vi muito pouco, tá? Novamente, equilíbrio também tem muito esse peso teórico. E quando tem uma conta, é uma conta um pouco mais direta. Vai te pedir, por exemplo, qual que é a concentração do equilíbrio, ou vai te perguntar qual que é a constante, e etc. Além dessas três partes, temos também a constante do ácido e a da base, que é a mesma coisa, só que para ácido e base. Então, o ácido vai ser sempre H+, vezes a parte negativa do ácido sobre o ácido. E aí, tinha lá aquela lei de Oswald, que conseguia relacionar para a gente o coeficiente de ionização com a constante do ácido. Tá? Então, daqui a pouco eu entro no coeficiente, mas vamos olhar aqui a fórmula. Para os ácidos, a constante ela pode ser igual ao alfa ao quadrado, que multiplica a concentração inicial dele sobre 1 menos alfa. E quando o ácido ele é fraco, esse alfa é desprezível. Então, a gente tem uma fórmula mais simples que é constante igual a alfa ao quadrado vezes m0. Tá? Tenta lembrar dessa fórmula que é muito importante. Muitas questões elas acabam utilizando isso de uma forma bem direta. E aí facilita ter essas artimanhas. E aí o Kb vai ser a mesma coisa. A base, né, a parte da base positiva, vezes hidroxila sobre a base, sem mistério. Sobre o grau de ionização, o coeficiente de ionização, ele vai dizer o quanto do seu ácido reage, o quanto dele ioniza. Tá? Então, ele está dizendo mais ou menos o quanto vai entrar aqui no meio. E aí, existem duas formas de calcular. Pode colocar o N que reage sobre o N inicial, então o meio sobre o início, vezes 100%, tá? Porque esse alfa está em porcentagem. Ou pode colocar 1 menos o final sobre o início, tá? Porque aí essa continha aqui é igual ao que está aqui sendo dividido, tá? É bem importante também, tudo bem? Mas geralmente a questão só vai te dizer, o alfa é tanto. E aí você vai utilizar direto essa fórmula. E aqui no meio, a parte mais importante que é sobre a água. A constante da água ela é apenas os produtos, porque o reagente é líquido. Então vai ser apenas H+, vezes OH-. E desse equilíbrio da água, a gente tira o pH, que é um ponto chave. Se for cair uma questão de equilíbrio, muito provavelmente vai ser sobre o pH. Tá? Então, tome muito cuidado, tenha muito bem na sua cabeça como que funciona, procure a gente nos plantões, mande mensagem, mas não vá para a prova sem saber fazer uma questão de pH. Tudo bem? É muito importante. O pH é menos log da concentração de H+. Tá? O Pzinho significa menos log, e aí você vai calcular. Ele vai te dizer que a concentração é 10 elevado a menos 10, etc. E aí você vai fazer esse cálculo. Além do pH, existe o POH, que vai ser a mesma coisa, só que com a hidroxila. Vai ser POH igual
a menos log de OH-. Tudo bem? E a gente tem aquela relação que pH mais POH é igual a 14. E dela que a gente tira a nossa escala de pH. De 0 a 7 é ácido, o 7 é neutro e do 7 ao 14 é básico. Tá? Relembramos o equilíbrio, foi bem rápido. Não falei sobre equilíbrio de solubilidade, porque ele não é tão importante. Mas é só lembrar, KPS é igual ao produto à multiplicação dos produtos. É muito parecido com KW, só que aí vai ser ânion vezes cátion. E vai dizer sobre a solubilidade daquele composto. Bom, agora entrando em eletroquímica, vamos fazer uma comparação entre eletrólise e pilha, que é o ponto-chave, tá bom? E aí, com essa tabela aqui, a gente consegue relembrar boa parte de eletroquímica. Bom, quais são as semelhanças entre a eletrólise e a pilha? Os elétrons eles vão continuar indo do ânodo para o cátodo, sem mistério. A corrente elétrica é o contrário sempre, então do cátodo para o ânodo. Os ânions, na solução, eles se deslocam para o ânodo, por isso o nome, e os cátions para o cátodo. Mas a diferença que é mais importante. No circuito externo da eletrólise, a gente tem uma bateria e na pilha um voltímetro. A gente vai ter uma ponte salina apenas na pilha, tá? Para manter esse equilíbrio. E aqui o mais importante, o ânodo na pilha ele é negativo e na eletrólise ele é positivo. O cátodo na pilha é positivo e na eletrólise ele é negativo. Como que você vai lembrar disso? É difícil. Eu lembro pelo pão. Pilha, ânodo, oxida. E aí o pão tem um tio, né? Esse tio é de menos. Então na pilha o ânodo é menos. Se o ânodo na pilha é menos, o cátodo tem que ser positivo. E aí depois tem que só lembrar que na eletrólise é o contrário, tá? Por que é o contrário? Porque na eletrólise você tem um processo ao contrário da pilha. A pilha ela vai ter um potencial positivo, então ela é uma reação espontânea, enquanto que a eletrólise ela vai ter um potencial negativo, é uma reação não espontânea. Então a gente pode dizer mais ou menos que são reações opostas. Enquanto a pilha ela é positiva, ela é espontânea, a eletrólise ela é negativa, ela é não espontânea. Por isso que tem essa inversão dos polos, tá bom? Um ponto importante aqui, que a gente pode pensar que potencial é como se fosse a força para aquela reação acontecer. Então você tem um potencial de redução, tem dois compostos para reduzir. Vai ganhar aquele que tiver um maior potencial de redução, porque ele vai ter uma maior força para reduzir. E aí ele reduz e o outro oxida. E aí sempre lembrar de inverter a reação, tá? E aqui, para relembrar um pouquinho dessas partes, vamos começar aqui com a eletrólise, que ela tem aquela tabela de reatividade, tá? E é só relembrar. Na reação de oxidação de uma eletrólise, vai primeiro reagir os ânions não oxigenados, tá lá na frente da fila, na metade a água ou a hidroxila, e no final da fila os ânions oxigenados e o fluoreto. Na reação catódica, que é de redução, na frente da fila vai estar todos os metais, na metade da fila a água ou o H+, e no final da fila os metais da família 1A, 2A e o alumínio. Tá? E aqui a eletrólise aquosa, tá? Porque tem dois tipos de eletrólise. A aquosa, que é quando tem uma solução do composto, e a ígnea. A ígnea você tem o composto líquido, tá? Então, essa tabela de reatividade é apenas para a eletrólise aquosa, em que existe uma competição entre os compostos para saber quem oxida e quem reduz. Sobre o potencial, a constante e a entalpia e a lei de Hess. Quando você soma duas reações, você soma as entalpias, multiplica as constantes de equilíbrio e soma os potenciais. Quando você subtrai uma reação da outra, ou seja, você pega uma e pega uma outra. Nessa outra você inverteu, você está subtraindo, tá? Quando você faz isso, você vai pegar a entalpia da primeira menos a entalpia da segunda. Você vai pegar a constante da primeira dividido pela constante da segunda. Vai pegar o potencial da primeira menos o potencial da segunda, tá? Quando você multiplica ou divide uma reação, então multiplicou por 2, dividiu por 2, você vai fazer o mesmo com a entalpia. Já a constante,
você vai elevar a potência ou colocar raiz. E o potencial não faz nada. Isso é um ponto muito importante. Quando você vai mexer na lei de Hess, vai mexer com reações, o potencial apenas soma ou subtrai. Não multiplica. Você pode ter multiplicado a reação por 1 milhão. O potencial é o mesmo. Tá? E para fechar, lei de Faraday, a massa é igual corrente vezes tempo, vezes massa molar, sobre a constante de Faraday, que ele vai te dar, vezes a carga daquele composto. Então é M2+, M3+, é um númerozinho que diz qual que é a carga dele. Tá? Essa era um pouquinho da revisão teórica. Pode ter ficado um pouco cansativo. Não cobrir tudo, porque não tem como. Tá? Mas aqui são os pontos mais importantes. Lembrando aqui que potencial ele é meio que a força para aquela reação acontecer. Tá bom? Então, se você tem uma competição para saber quem vai reduzir e quem vai oxidar, olha para o potencial, que ele vai te dizer quem tem a maior força para fazer aquela reação. Tá? Bom, dito tudo isso, vamos para os exercícios aqui rapidinho no final da aula. O primeiro deles é um exercício de cinética, tá bom? O que ele vai dizer para a gente? A sacarase ou invertase é uma enzima. Quando ele fala enzima, lembra em catalisador. É um catalisador biológico, tá? Então, se ele falou enzima, pode ser uma questão de cinética, tá? E aqui vale lembrar que catalisador não interfere no equilíbrio. Ele apenas aumenta a velocidade. Só que ele aumenta a velocidade da ida e da volta. Então, o equilíbrio fica elas por elas, tá? E aí, as questões elas trabalham muito com isso como pegadinha. Colocou um catalisador e vai falar, deslocou o equilíbrio. Não, apenas aumentou a velocidade. Tá, a sacarase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando, então ele vai quebrar com a água, o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Então você tem um composto que ele é quebrado pela água e formam dois outros. Em um estudo cinético, questão de cinética, da reação da hidrólise da sacarose, aí ele te deu a fórmula, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Sublinha as informações. Observou-se que, a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade. Então, passou 100 minutos, coloca para metade a concentração. Qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Isso tem relacionado com a ordem da reação. Não precisa entrar nesse mérito, mas é muito parecido com as reações de decaimento radioativo que vocês viram com pita, tá? Que tem esse tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para a concentração daquele composto chegar à metade. E esse tempo ele é fixo. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono e oxigênio são iguais a 1, 12 e 16 gramas por mol, respectivamente. Qual é a concentração da sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise? Bom, como ele está trabalhando com concentração, a gente tem que transformar essa informação da massa e do volume em concentração. Aqui a concentração é mol por litro, tá? Porque o sistema internacional ele não deixou muito claro, mas quando você olha aqui as respostas, estão todas em mol por litro, tá? Então, vamos primeiro calcular a concentração molar, tá bom? Então, é isso que eu falei por aqui. Concentração molar é número de mols sobre volume. Como eu tenho massa, primeiro eu tenho que descobrir qual que é o número de mols. Número de mols é igual a N mols igual a massa sobre a massa molar. A massa é 171 gramas. A massa molar, eu sei a fórmula, eu sei a massa de cada elemento, eu descubro a massa molar, tá? Então, a massa é 171, a massa molar vai ser 12 vezes a do carbono, que é 12, então 12 vezes 12, mais 22 vezes a do hidrogênio, que é 1, então 22 vezes 1, mais 11 vezes a do oxigênio, que é 16, 11 vezes 16. Essa conta dá 12 vezes 12, 12 vezes 12, 144, 22 vezes 1, 22, 11 vezes 16, 176. A massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Então, qual que é o número de mols? É a massa sobre a massa molar. 171 sobre 342 é 0,5 mols, tá? Se eu descobrir o número de mols, para descobrir a molaridade, basta dividir pelo volume, tá?
Concentração, número de mol sobre volume, mas o volume é em litros, é mol por litro. Aqui o volume está em ml, 500 ml. Então, volume é 500 ml. Para transformar para litro, é só dividir por 1.000. 500 sobre 1.000, 0,5 litros. Tá? Então, a minha concentração é o número de mols, que é 0,5, sobre o volume, que também é 0,5. Então, é 1 mol por litro. Beleza. Essa é a concentração inicial. Ele quer saber qual é a concentração depois de 400 minutos. E aí pensa comigo. Se a cada 100 minutos ela vai para metade, para quanto ela vai com 400 minutos? Bom, aqui fazer um passo a passo ajuda. De 0 a 100 foi para metade, 1/2. De 100 para 200 passou mais 100 minutos. O tempo é fixo. Então, ele vai de novo para metade. Só que agora é uma metade da metade. Então, é 1/2 vezes 1/2. É 1 sobre 4. Tá? Porque 1/4 é metade de 1/2. E aí, de 200 minutos para 300 minutos, eu tenho novamente 100 minutos passando. Então, vai para metade de novo. Só que agora é metade de 1/4, que é 1/8. Tá? 1/8. E aí, para finalizar, de 300 minutos para 400 minutos, é mais uma parcela de 100 minutos. Então, novamente ela vai à metade. Só que agora é metade de 1/8, que é 1 sobre 16. Tá? Então, de 0 a 400 minutos, ela foi para metade 4 vezes. E aí, ir para metade 4 vezes significa ir para 1 sobre 16 avos. Tá? Então, ao final dos 400 minutos, a minha concentração inicial tem que ir para 1 sobre 16 avos. O que isso significa? Que minha concentração final ela vai ser a inicial vezes 1 sobre 16. Bom, a minha inicial era 1. Então, 1 vezes 1 sobre 16 é 1 sobre 16. Aí você faz a conta aqui e descobre que é 0,00625 mols por litro. Você olha as respostas, não tem nenhuma. Mas espera aí, a letra B tem 6,25. Então, não precisava nem colocar em notação científica para responder letra B. Mas, colocando, você vai passar 2 vírgulas, então, número 2 vai ser molaridade final, concentração final, é igual a 6,25, que multiplica 10 elevado a menos 2. O menos é porque está depois da vírgula, e 2 porque a gente passou 2 vezes. Tá? Por que aqui tem cinética? Por causa dessa parte aqui da concentração ir para metade. Tá? Mas aqui poderia ser uma questão teórica. Ah, colocou o catalisador. O que acontece? Aumenta a velocidade. Tá? Ah, calcule a velocidade média desse sistema. Aí você pegar variação da concentração sobre a variação do tempo. Tá? E por assim em diante. Tudo bem? Só uma questão um pouquinho diferente. Enem 2020. Bom, essa segunda questão é uma questão de equilíbrio, que agora eu não lembro se é 2020 ou 2019. Eu sei que 2 eram de 2020 e uma é de 2019. Mas enfim. Tô correndo um pouco por causa do tempo, que eu não sei se vai dar tempo. Mas enfim. O dióxido de carbono passa para o estado sólido, gelo seco, a menos 78 graus Celsius. E retorna ao estado gasoso à temperatura ambiente. Sublimação. Tá? Do gás para o sólido, do sólido para o gás. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autótrofos, o gás retorna ao meio ambiente pela respiração aeróbica. Fermentação, decomposição ou por resíduos industriais. Queima de combustíveis fósseis e queimadas. É o ciclo do carbono, bem importante na química verde. Apesar de sua importância ecológica, olha só a importância aí, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. O que é excesso? Tá? Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Cara, sinceramente, ele deu uma questão aqui que não serve pra nada. Nada. Aqui você realmente tinha que conhecer o que é esse carbono, esse dióxido de carbono. E por que ele pode afetar os organismos aquáticos. Aqui, o aquático é um ponto-chave. Por que ele não perguntou organismos? Porque ele especificou
que são os organismos aquáticos? Por causa da água. Então, ele quer saber qual que é a interação entre o gás carbônico com a água. E aí, no texto, ele fala, o gás é facilmente solubilizado em água. Pô, beleza. O que eu faço com isso? Nada. Então, você tinha que saber que, por exemplo, o CO2, que é o gás carbônico, ele é um óxido ácido. O que significa? Um óxido, ele é um composto que ele pode ser hidratado com a água. E o óxido ácido, na hora que ele reage com a água, ele vai formar um ácido. Por isso o nome. Então, qual que é o problema aqui? Você tem muito gás carbônico na atmosfera. Se ele está com muito gás carbônico na atmosfera, ele vai ter maior contato com a água. Se ele tem um maior contato com a água, ele vai formar mais do ácido, que é com essa reação aqui. CO2 mais água forma o ácido carbônico, que ele é um ácido fraco. Ácidos fracos têm um equilíbrio. É o equilíbrio da ionização deles. Então, vai ter o ácido fraco aqui, liberando o H+, e o bicarbonato, tá? Que é o nome dessa parte negativa. Bom, pensa comigo aqui. Você vai ter muito do gás carbônico na atmosfera. Então, vai ser mais fácil para ele reagir com a água. Se é mais fácil para ele reagir com a água, você vai ter mais do ácido, tá? Consequentemente, mais ácido carbônico será formado. Qual que é o problema disso para a vida marítima, aquática, enfim? Que você vai ter uma maior produção de H+, certo? Porque se você tem mais de um ácido e o ácido libera H+, você vai estar liberando mais H+. Qual que é a consequência? O pH vai diminuir. O pH, ele é o potencial hidrogênio iônico, que é a letra A, tá? Aqui é só um nome diferente, mas é um pH, beleza? Por que o pH diminui? Porque quando você aumenta a concentração de hidrogênio, como o pH é menos log, o valor final desse menos log da concentração diminui. Tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, aumentou a concentração do H+, o pH diminui. Por que isso é prejudicial? Né? Então, aqui eu já respondi a questão, tá? De que forma que ele afeta é porque ele reduz o potencial hidrogênio iônico. Tá? Isso é muito importante, isso é muito danoso para o ecossistema aquoso, porque a vida ela sempre precisa de uma certa estabilidade. E o pH na água ele é essencial. Então, quando você coloca muito gás carbônico na atmosfera e diminui o pH da água, você está pondo em risco todo o ecossistema. Se vocês, sei lá, tiverem alguma vez na vida um aquário ou forem numa pet shop que tem um aquário, você vai ver que lá tem um aparelho que é um medidor de pH. Aquilo é muito importante. Se o pH mexer uma vírgula, é capaz dos peixes inteiros do aquário morrerem. Porque é realmente muito delicado. E a água, para evitar isso, ela possui uma solução tampão, um sistema tampão, que é justamente um sistema de equilíbrio para preservar essas mudanças bruscas de pH. Tá? Pode ser até que apareça para vocês essa questão do tampão. E aí é só lembrar, é um sistema de um equilíbrio iônico que preserva mudanças bruscas de pH. Tudo bem? Então aqui você tem o CO2, a água. Se você aumenta o CO2, vai deslocar para a direita, vai formar o seu produto, que é o ácido carbônico. Se você tem mais do ácido carbônico, desloca de novo para a direita e forma mais H+. E aí diminui o pH. Todas as outras letras não são verdadeiras. E aí, se tiver alguma dúvida, cola no plantão, me manda mensagem, que eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas enfim, era isso de equilíbrio. Questão teórica, tudo bem? Enem provavelmente vai pedir questão teórica dessas matérias, porque a parte de conta delas é muito mais difícil, tá? Então, se fosse pedir, seria a única questão e seria a questão mais difícil de química, tá? É mais a cara da FUVEST pedir conta mesmo, tá? Então, o Enem foca na parte teórica dessas matérias de hoje, tá? Quando a gente for ver as outras, outra história. Para coroar aqui, uma questão de eletroquímica. O que ela fala para você? Para realizar o desentupimento de tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor. Então, uma reação exotérmica, libera calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Tá? Então, só falou que calor ajuda a desentupir.
Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básico, expresso no quadro. Esse quadrinho aqui. Qual é outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Bom, você sabe que é uma reação que libera hidrogênio, gás hidrogênio. Tá? Então, olhando esse quadro aqui, a única reação que possui o gás hidrogênio é a reação de redução da água. Então, o primeiro ponto aqui é você identificar que, sendo uma reação que libera gás hidrogênio, uma das reações envolvidas é a reação de redução da água. Ela precisa acontecer para poder liberar o gás hidrogênio. Então, se você já tem uma redução, você precisa descobrir qual que é a sua oxidação. Tá? Só que, além disso, ele fala que é uma reação que acontece espontaneamente e libera calor. Para liberar calor e ser espontânea, o potencial final dessa reação tem que ser positivo. Então, olhando o potencial da água, você vai ter que procurar uma outra reação para oxidar, desde que a junção desses potenciais de redução e oxidação dê um valor positivo. Então, você tem duas condições. Você precisa achar uma reação que oxide e que, juntando com a da redução da água, tem um potencial positivo. Tá? Como aqui no quadro ele colocou apenas reações de redução, estão todas aqui reduzindo, a gente vai ter que inverter todas elas para poder ter reações de oxidação. Tá? Dado que temos todas as reações de oxidação, a gente vai ver com os valores potenciais também trocados qual que vai satisfazer aquela situação do potencial final ser positivo. Tá? Então, colocando aqui, as 5 reações, eu peguei o que estava no quadro e inverti. Na hora que eu fiz isso, eu inverti o sinal dos potenciais. Estava todo mundo negativo, agora está todo mundo positivo. Não mudei o valor, apenas o sinal. Tá? Olhando todas essas 5 reações, me diga qual delas que pode, juntando com a reação da água, dar um potencial positivo. Apenas aquelas que tiverem um potencial maior do que 0,83. Por quê? Esse é o potencial da água. Então, a redução já é da água, porque senão não vai ser a reação que ele descreveu no enunciado. Tá? Então, a gente já tem esse obstáculo, que é o potencial da água ser negativo. Para o final dar positivo, eu preciso que o meu potencial de oxidação ele tenha um valor maior do que o da água, aqui em módulo. Então, se a água é menos 0,83, eu preciso que minha oxidação seja maior ou igual a mais 0,83. Porque se for, por exemplo, 0,84, já vai satisfazer. Porque vai ser mais 0,84 da oxidação com o menos 0,83 da redução. E aí vai sobrar um saldo de 0,01. É pequeno? É, mas é positivo. Então é espontâneo. Tá? Então, olhando aqui minhas reações, quais delas têm um valor maior ou igual a 0,83? Apenas a reação 4 e a 5. Por quê? A 1 é 0,73, a 2 é 0,22, a 3 é 0,58. São valores positivos, mas quando a gente junta com menos 0,83 da água, dá um potencial final negativo. Então, apenas a 4 com potencial de 2,33 e a 5 com 0,88 que podem fazer essa reação com a água ser espontânea. Tá? Então, apenas a 4 e 5 são respostas. E aí ele me pergunta, qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida? Bom, se a reação que tem que acontecer de oxidação é a 4 ou a 5, qual que são os compostos que podem aparecer junto na mistura? O alumínio e o ferro. Tá? A hidroxila aqui é porque são uma base, tá? Mas está separada. Então, a parte sólida daqui é o nosso alumínio e o ferro. Apenas eles são a nossa resposta. Quando eu olho aqui nas alternativas, apenas o alumínio aparece. Na letra A, então, marquei a letra A. Tá? Se eu tivesse na letra B o ferro, eu teria uma questão com 2 respostas. Tá? Então, assim, a gente fez a questão, a gente descobriu que apenas a reação 4 e a 5 satisfaziam, porque daria uma reação positiva no final. Tá? E aí, as nossas respostas poderiam ser o alumínio ou o ferro. Alumínio e o ferro. Tá? Um dos dois.
do jeito que estão escritos aqui. Só que pelas alternativas, só aparece alumínio. Então, responde a letra A, tá? Você poderia ter pensado na letra D, talvez, porque também tem ferro. Só que tem o ferro com o hidróxido, com a hidroxila, tá? Aqui é a base do ferro, que é um produto. Só que, como que eu vou colocar na minha mistura um produto para reagir? Não vai acontecer reação, tá? Eu preciso do meu outro reagente, que não é o hidróxido de ferro 2, é o ferro, tá? É o ferro sozinho, tá? Por isso que essa questão ela pode ter trazido uma certa dificuldade, porque na hora que você responde e percebe que tanto a 4 e a 5 funcionam, você olha a letra D, ora, por que eu não vou responder? Né? Não vai responder porque ele é um produto. Você tinha que procurar um dos reagentes, que aí ele vai estar na mistura, vai misturar com a água e a reação vai acontecer, porque no final o potencial vai ser positivo, tá? Aqui não existe uma certa competição entre a 4 e a 5, né? Não é porque a 4 tem um potencial maior que ela vai acontecer e a 5 não, tá? Não existe isso. A gente responde que é a 4 porque é o que apareceu nas alternativas, tá? Se fosse ferro no lugar do alumínio, responderia tranquilamente também, mas não é o caso, tá? Eu espero que essa aula não tenha ficado muito corrida, que a gente tenha conseguido relembrar. Esses assuntos do segundo semestre tiveram bastante, né, aulas de exercício, então a gente já deu uma boa revisada ao longo do semestre, mas tem a aula de hoje. Dei uma reolhada nas anotações que vocês têm das aulas sobre cinética, equilíbrio e eletroquímica. Me procurem os plantonistas, que a gente está aqui para resolver as dúvidas, tá? Dessa aula aqui é extremamente essencial que vocês saibam pH, tá? Você tem que saber de alguma coisa da aula de hoje, pH, tudo bem? Espero que fiquem bem, que aguentem essas 2 semanas sem aula de química, e aí, na segunda semana de revisão do Enem, a gente retorna para revisar o conteúdo do primeiro semestre, gases, termoquímica e soluções, principalmente, tá bom? Mesmo esquema da aula de hoje, só que com outros assuntos, tá? Os exercícios estão aqui para vocês, são todos do Enem, treinem e qualquer coisa nos chamem, beleza? É isso, gente. Beijão, boa semana, bons estudos e vai dar tudo certo. Vocês estão mais do que preparados para tudo isso. Só vocês sabem o quanto que tiveram que se dedicar e agora vai vir os refrescos, beleza? Beijão, gente. Contem com a gente.